Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Ribeiro de Paula e, junto com Túlio Pastor de Miranda, fizemos um relatório audiovisual para a disciplina MEC 070, Máquinas de Fluxo, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Juiz de Fora. O tema é Application of Deep Learning for Fan Rotoblade Performance Prediction. O projeto de turbomáquinas é altamente complexo devido a altas rotações e velocidades de entrada. Estruturas de fluxo internos apresentam um comportamento difícil de modelar e otimizar. Métodos tradicionais, como é o CFD e formas empíricas, aí, que são experimentos, são precisos, mais caros e demorados. Grandes volumes de dados abrem caminho para machine learning e deep learning, que a gente vai explicar um pouco mais para frente, aplicados à mecânica dos fluidos. Vou falar aqui um pouco o que é deep learning. Deep learning, que em tradução direta significa aprendizado profundo, é uma sub-área do machine learning que utiliza redes neurais artificiais profundas para aprender padrões complexos a partir de grandes volumes de dados. Quando a resolução de equações diferenciais parciais é computacionalmente cara, técnicas de machine learning podem ser usadas para desenvolver modelos substitutos que capturam a essência do fenômeno estudado, com custo computacional reduzido, né? Que foi uma frase aí dita num artigo que a gente usou como base para fazer esse relatório. Falando aqui um pouco dos efeitos da rotação e carregamento de par, e por que essa otimização é muito importante quando se trata de dimensionamento de turbomáquinas, a rotação e o carregamento de par exercem efeito significativo nos perfis de velocidade média e de turbulência. Esses efeitos ficam restritos à região de esteira próxima e desaparecem aproximadamente a meia corda a jusante do bordo de fuga. Os déficits de velocidade axial e tangencial diminuem com o aumento da velocidade de rotação para o mesmo carregamento, e também diminui com a redução do carregamento. As velocidades radiais aumentam tanto com a rotação quanto com o carregamento e apresentam um decaimento mais lento do que os déficits de velocidade axial e tangencial. Para o mesmo carregamento da pá, menores velocidades de rotação produzem maiores intensidades e tensões turbulentas. A redução do carregamento diminui todas as intensidades e tensões turbulentas. Falando aqui um pouco sobre aplicação de Deep Learning, temos técnicas aplicadas à mecânica dos fluidos, como eu comentei anteriormente, que pode ser usada para aceleração de CFD, que seria aceleração de simulações mais complexas, predição de fluidos, que são redes generativas ou transformativas para prever campos de fluxo. Temos também otimização, que seria otimização de geometria e desempenho aerodinâmico. Aqui, falando sobre casos de aplicação em turbomáquinas, temos melhoria da previsão de desempenho de RAMs em configuração multistágio, predição de cortes, seria axiais de fluxos em rotores de ventiladores, redes do tipo UNET, para prever impactos de variação de fabricação, e também temos que Deep Learning permite interferências muito mais rápidas que CFD, embora o treinamento com datasets complexos ainda seja desafiador para a capacidade computacional existente atualmente. Falando aqui um pouco sobre o objetivo do artigo que a gente tomou como base para fazer esse relatório, foi gerar geometrias realistas de rotores de ventiladores, construir malhas CFD adequadas, simular diferentes pontos de operação, preparar os dados para treinamento de modelos de Deep Learning. Falando aqui um pouco sobre o fluxo metodológico, temos, primeiramente, parametrização geométrica das pás, criação das novas geometrias, definição do domínio e amostragem, geração de malha computacional, setup CFD e seleção de pontos de operação em último, construção do dataset final. Falando aqui um pouco sobre um fluxograma aqui do que foi feito, primeiramente tivemos uma modelagem da lâmina, né, ali em A, formato das lâminas. Posteriormente, temos as geometrias primárias, utilizadas para construir um espaço de projeto refinado, empregado na amostragem de novas geometrias. Posteriormente,
espaço de parâmetros, denominado oculto, por não ser utilizado diretamente pela rede. E nas geometrias de algumas lâminas usadas, como o R37, R67 e o degen. Seleções das partes consideradas na raiz. O principal caso de aplicação do estudo utiliza 6 geometrias primárias. Falando aqui um pouco sobre a motivação do estudo, que seria o que nuvens de ponto possuem dimensionamento muito alto, difíceis de manipular fisicamente, como corda, ângulo, espessura, e necessidade de um modelo paramétrico compacto e controlável, né, para fazer esse dimensionamento aí sem necessitar de CFD, que, como eu disse anteriormente, seria mais complicado, seria uma facilitação dessa modelagem de lâminas. A ferramenta usada foi o Parablade, que foi feito no Python, né, baseado em linhas de Camber, distribuição de espessura e curva de Nubs. Foram utilizados coordenadas cilíndricas. Falando aqui um pouco sobre o equacionamento, temos o vetor de parâmetro geométrico, que seria a geometria de par, que é definida por um vetor de parâmetros, onde PC é o parâmetro do canal, PM, parâmetros meridionais, PB, parâmetros da seção da pá, e também temos a obtenção da nuvem de ponto. Definem as restrições geométricas da pá dentro do canal, que seria ali a corda de referência, que seria o C1, a posição axial e circunferencial XL1 e SL1, o raio do hub Schroed, que seria RH e RS, e os ângulos, né, que seria FH e FS. Definem a variação da geometria ao longo do span. A corda, que seria o CI, a posição do bordo de ataque, XLI e SLI, raio da pá em cada seção e a posição radial do bordo de fuga. Define um formato aerodinâmico local da pá, que seria o stagger, os ângulos de entrada e saída, distância dos pontos de controle, D-in, D-out, raios de bordo de ataque e fuga, L-in e L-out, e distribuição das espessuras, que é a face superior, TU, e face inferior, TL. Aqui foram os parâmetros contidos em cada vetor. Em I igual a 1, os parâmetros definem a geometria na raiz da lâmina. E, inversamente, em I igual a N, os parâmetros definem a ponta. Aqui seria o modelo parametrizado com coordenadas cilíndricas, utilizado aí no estudo. Falando aqui um pouco sobre as geometrias primárias, temos conjuntos de rotores reais utilizados como base, que seria o NASA R37, que eu já tinha comentado anteriormente, o NASA R67, o DGEN 380, o LP4, esse L5, o próprio Hard Disk, que seria o PHD, né? E o critério de seleção seria disponibilidade de dados, diversidade geométrica e algumas aplicações reais que esses conjuntos de rotores reais são utilizados. Aqui falando sobre o refinamento do projeto, temos que um dos problemas seria o espaço de parâmetros original, que é muito grande, a amostragem aleatória gera geometrias inválidas, e a solução, que seria a combinação linear das geometrias primárias. E essa combinação gera essas novas geometrias. E a definição do domínio computacional, falando aqui sobre um pouco sobre a simplificação adotada, apenas o rotor não foi considerado estator, canal fixo, que seria o DGEN ali 380, e periodicidade, 14 pás. Justificativa, isolar efeitos geométricos, reduzir custo computacional. Ferramenta utilizada seria o AutoGrid 5, cadência, e a característica seria aí aproximadamente 10,6 milhões de nós. E a primeira camada seria de 3 micrômetros. O setup do CFD. O solver seria o Fine Turbo, né, da Uranus. O modelo de turbulência seria o SST. A condição de contorno seria a pressão atmosférica ali de 101.325 Pascal. A temperatura de 288,15 Kelvin. A saída seria a vazão máxima imposta. As paredes no slip e a periodicidade entre as pás, que seria ali de 14, que foi comentado já anteriormente. Na seleção dos pontos de operação, temos os parâmetros adimensionais, coeficiente de carga,
onde o PC significa coeficiente de carga, load coeficiente, o ΔH, variação da entalpia específica imposta pelo rotor ou escoamento, energia transferida do eixo para o fluido, e o U significa velocidade periférica da pá no raio de referência. Temos o coeficiente de vazão, onde φ é igual a Cx dividido por U, onde φ é o coeficiente de vazão, Cx, componente axial da velocidade média do escoamento, U é a velocidade periférica da pá no raio de referência, como dito anteriormente. E também temos a relação linear teórica, onde a linha de operação no mapa é dada por φ vezes πc. Temos o raio de referência, que é obtido aí por meio do raio médio quadrático de referência, o raio de Schrödinger, que é o raio externo da pá, e o raio do Hubble, que é o raio interno da pá. Temos o coeficiente de vazão de Windmillington, que o φp, né, seria o coeficiente da vazão de regime de Windmill. Temos ali o fator dimensional associado à rotação do rotor, o m, que seria a inclinação da linha de operação no mapa, e o beta é o ângulo médio, do escoamento relativo no rotor. A função seria definir os pontos fisicamente coerentes e melhorar a convergência do CFD. Temos aí os pontos de operação associados à geometria de referência e a visão da malha blade to blade no meio do vão. Temos aí a geometria de referência que eu citei anteriormente. Falando aqui um pouco sobre dataset de treinamento, 75 geometrias geradas a partir de interpolação de lâmina existente, permitindo variação controlada, simulação Hans em múltiplos pontos de operação para treinar a rede, e a comparação aqui com métodos tradicionais, Pottering, técnica combinando decomposição ortogonal de campos de fluxo com Kring em uma técnica de regressão espacial, e tem como resultado aí pequenas melhorias em datasets com geometrias uniformes, desempenho muito superior em datasets com múltiplas geometrias, que seriam os multigeometria, né? E como conclusão aqui do trabalho, temos que a rede neural, o NET, consegue aprender o comportamento do campo de fluxo 2D, Wake, e as métricas globais 0D, eficiência isentrópica e razão de pressão, de rotores de ventiladores reais. Superou métodos tradicionais, que eu comentei anteriormente, em dataset com múltiplas geometrias, demonstrando robustez e generalização. Impacto e aplicação futura. Fornece uma prova de conceito de que Deep Learning pode ser usado como modelo substituto em turbomáquinas, possível aplicação em otimização de lâminas, permitindo explorar maiores espaços de projeto com menor custo computacional, e permite integrar Active Learning usando CF. Aqui foram as referências usadas. Obrigado.